Olá, turma. É a tia Gláucia. Conforme já foi orientado para vocês, né, nessa semana eu estaria gravando aula, tá, para que vocês pudessem, no momento oportuno, assistirem, tá, esta aula. Então, olha só. Então, vamos começar. No conteúdo de matemática, tá? Que são conteúdos para revisão e fixação, nós estaremos vendo na primeira parte operações matemáticas. O que vem a ser as operações matemáticas? São as operações, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Que fazemos ao longo dos exercícios em matemática, tá? Para que a gente possa chegar a um resultado. Essas operações, elas tanto podem vir isoladas, tá? Como no enunciado, por exemplo, Arme efetue as operações. Ou essas operações matemáticas, elas podem vir dentro de um contexto. O que vem a ser esse contexto? São conhecidos por vocês como problemas, tá? Então, aqui eu coloquei para que vocês tenham noção, de uma forma bem objetiva, que as operações matemáticas são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, vai falar um pouquinho, tá, do que são as operações matemáticas. As operações matemáticas abrangem os cálculos que são utilizados para a resolução das equações. Basicamente, tem-se a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, que, apesar de abrangerem um raciocínio simples, são de suma importância para a realização de qualquer cálculo matemático, como, por exemplo, na tabuada, tá? Então, nós utilizamos muito a tabuada de multiplicação, tanto nas operações de multiplicação como na divisão. Só que existe também a tabuada de adição e a subtração. Porém, nós não a utilizamos muito. Por quê? Porque nós fazemos os cálculos através do algoritmo usual. Então, agora vai falar sobre a adição. Na adição, existe o cálculo de adicionar números naturais a outros. Essa operação matemática também é conhecida popularmente como soma. O resultado final da adição é chamado soma ou total. E os números utilizados são as parcelas, tá? Como vocês podem ver aqui no exemplo, a tia Gláucia colocou 649 é uma parcela, 230 é outra parcela, e o resultado dessa operação de adição denomina-se soma ou total. E o operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o cálculo dessa operação, é o mais, tá? Olha, e aí pede para que você observe como no modelo. Então, aqui ele está representado na cor lilás aqui, ó, à esquerda dos números, tá? Então, é o sinal de mais. A subtração. A subtração abrange a redução de um número por outro. Os seus elementos são minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Aqui, quando falo em elementos, desculpem, elementos, eu estou me referindo ao nome dos termos, ou seja, o nome dos termos da operação de subtração são minuendo, subtraindo e o resultado denomina-se resto ou diferença. O sinal utilizado na operação é o sinal de menos, é o sinal que está aí entre parênteses, ó, está de verde. Então, eu tenho 499 menos 259, que resulta em 240. Ou seja, nós subtraímos, nós reduzimos um número de outro. Onde eu tenho 499 como minuendo, 259 como subtraindo e 240, que é o resultado da operação, resto ou diferença. A multiplicação. Então, aqui tem uma informação importante sobre a multiplicação.
A multiplicação está intimamente relacionada à adição, pois pode-se dizer que ela é a soma de um número pela quantidade de vezes que deverá ser multiplicado. O símbolo mais conhecido é o de vezes, é o x. Os nomes dados aos seus elementos são multiplicando, multiplicador e produto. Os elementos aqui, mais uma vez, são denominados, tá? São conhecidos como o nome dos termos. Quais são eles? Multiplicando, multiplicador e produto. Então, eu tenho aí a operação de multiplicação por dois números, 1.435 vezes 12, tá? Onde 1.435 é o multiplicando e 12 é o multiplicador. Então, primeiro, nós vamos iniciar a operação de multiplicação pela esquerda, ou melhor, desculpe, pela direita, tá? Eu vou multiplicar 1.435 por 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1 que eu elevei, 7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, retomando a minha fala anterior, nós vamos iniciar a multiplicação pelo algarismo lá do multiplicador que está à direita, ou seja, aquele que ocupa a casa da unidade, nesse caso, o 2. Multiplicamos 1.435 por 2, agora nós vamos multiplicar 1.435 por 1, lembrando que a casa da unidade ela deve ficar vazia. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Nós obtemos dois resultados, ou seja, o resultado de 1.435 multiplicado por 2 e por 1. Agora, nós vamos somar esses dois resultados para que a gente fique com apenas 1. Nada mais nada, nada. 7 mais 5, 12. Vai 1. 8 e 1, 9. 9 mais 3, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 e 4, 7. Nada mais 1, 1. Onde eu tenho o resultado 17.220. E o resultado da operação de multiplicação denomina-se produto. Então, aqui nós temos a multiplicação por dois números, tá? Mas também nós temos a multiplicação por um número natural, tá? O processo é muito semelhante, ou seja, só que aí nós vamos multiplicar, tá? O multiplicando tem um determinado número e o multiplicador é formado por apenas um algarismo. Agora, a divisão. Nessa operação, é possível dividir dois números em partes iguais. E essa operação tem os seguintes elementos. O que vem a ser esses elementos aqui que eu me refiro? São os nomes dos termos, tá? Então, nós temos que saber a nomenclatura, tá? Dos termos de cada uma das operações. No caso da divisão, nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. O sinal utilizado nós temos três possíveis sinais. Esse primeiro aí, ó, que eu tenho os dois pontinhos com um tracinho no meio, mas nós podemos também encontrar os sinais, tá? Que tem essa barra, tá? Ou dois pontos, que em matemática simbolizam a divisão. Então, aí a tia Glaucia colocou uma operação de divisão para vocês. Coloquei com um número bem baixinho para que vocês possam compreender. Então, eu tenho aí 31 dividido por 2, onde 31 denomina-se dividendo e 2 o divisor. O divisor é o algarismo que fica, né, ou número, que fica dentro da chave. Então, como a tia Glaucia sempre fala para vocês, nós vamos observar na divisão, tá? Lá o dividendo, algarismo por algarismo, tá? Então, 31 dividido por 2. Primeiro, eu vou observar o algarismo 3. Eu posso dividir 3 por 2? Posso. Por quê? Porque 3 é maior que 2, tá? Se eu tenho 3 balas e quero dividir para 2 crianças, é possível essas crianças receberem essas balas? Sim. Por quê? Porque a quantidade de balas é maior que a quantidade de crianças.
E aí, nós temos que observar lá na tabuada do 2, pois ele é o divisor, que número que se eu multiplicar por 2 vai dar 3 ou próximo de 3. Então, eu tenho lá um 1. 1 vezes 2, 2. Se vocês observarem, a tia Gláucia colocou o 2 abaixo do 3, porque aqui, além da operação de divisão, eu estou aplicando a operação de subtração. E a operação de divisão, que também se opera a subtração, ela é denominada, ela é conhecida como o processo de divisão pelo método longo. Longo por quê? Porque envolve duas operações. Então, 3 menos 2, 1. Terminamos a nossa operação? Não, porque lá no dividendo eu tenho ainda um algarismo para eu efetuar a divisão. Então, é 1, eu vou abaixar esse 1 à direita, tá? Lá do outro 1, que eu tinha encontrado da diferença de 3 menos 2. Então, eu abaixando o algarismo 1, que está no dividendo, eu vou ter como número 11, dividido por 2. Lá na tabuada do 2, qual o número que se eu multiplicar por 2, eu vou obter 11 ou próximo de 11 como resposta? 5. 5 vezes 2, 10. É o mais próximo, porque se nós colocarmos 6, por exemplo, vai passar, que 6 vezes 2 são 12, tá? Então, aí ficou 11 menos 10. Então, agora nós vamos aplicar a operação de subtração. 1 menos nada, 1. 1 menos 1, 0. E aqui, se vocês observarem, em vermelho, tá? É o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão. Quanto deu 31 dividido por 2? 15. Então, 15 é o resultado, denominado quociente. E essa divisão é uma divisão exata ou inexata? Exata é quando o resto é igual a zero. Quando o resto é igual a zero. E inexata, quando o resto é diferente de zero. Se vocês observarem aqui, nós temos como resto 1. Então, o que sobrou aqui é o resto, tá? Então, essa divisão, tá? Ela é inexata. Ah, tia, então quando na divisão eu tenho zero, zero não é resto? É, porém, é uma divisão exata. Quando eu tenho resto diferente de zero, tá? É uma divisão inexata. Parte 2 da nossa revisão. Agora nós vamos falar sobre expressões numéricas envolvendo as 4 operações, ou seja, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Nós já trabalhamos em aulas anteriores, tá? E eu sei que vocês vão conseguir lembrar, tá? Então, para que a gente resolva as expressões numéricas, nós temos que obedecer algumas regrinhas, tá? Quais são essas regras? Então, olha só, o que está falando aqui no texto que a tia Glaucia colocou para vocês? Nessas expressões, que tipo de expressões? Nas expressões numéricas, as operações se realizam obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, multiplicações e divisões. Ou seja, quando nós temos numa expressão numérica os sinais de multiplicação e divisão, nós temos que resolver essas operações primeiro. Depois de resolvido multiplicações e divisões, segundo, tá? Vem em segundo plano, nós vamos resolver as adições e subtrações. Se houver sinais de associação, que sinais são esses de associação, tá? No caso aqui, nós estamos vendo com parênteses, certo? Então, parênteses é um sinal de associação, está associando um número e outro, ou somando, ou subtraindo, multiplicando ou dividindo. Então, quando nós temos esse sinal de associação, ou seja, o parênteses, nós devemos proceder da seguinte maneira. Tem uma regrinha? Tem, tá? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? As contas dentro dos parênteses, seguindo a ordem acima colocada. Como assim, tia Gláucia? Então, quando nós temos
na expressão numérica, operações entre parênteses, primeiro nós vamos resolver multiplicações e divisões, e depois adições e subtrações, certo? Aí, como exemplo, tá? A tia Gláucia colocou aqui 4 expressões numéricas para vocês. Então, letra A, 800 mais 200 menos 100. Então, aqui, se vocês observarem, eu não tenho sinal de associação na letra A, ou seja, o sinal de parênteses. Então, quando eu não tenho sinal de associação, né, o parênteses, qual é a regra que eu tenho que fazer? Se eu não tenho, né, qual é a regra que nós temos que obedecer? Se eu não tenho operações de multiplicação e divisão, e tenho apenas adição e subtração, eu vou resolver as expressões, ou melhor, essas operações, na ordem que elas aparecem. Se vocês observarem, a tia Gláucia colocou uma setinha aí, ó. Eu tenho 800 mais 200 menos 100. O que nós vamos resolver primeiro? 800 mais 200, porque foi essa operação que veio primeiro. 800 mais 200, 1.000. O que nós fazemos do menos 100? Coloco ele à direita desse resultado. Menos 100. Vou copiar da mesma forma, com o mesmo sinal e o mesmo número. Aí agora, como nós não temos outra operação, nós vamos resolver 1.000 menos 100, 900. Certo? Na letra B, se vocês observarem, nós temos 950 menos 50 mais 50. Porém, nós temos aí um sinal de associação. Que sinal é esse? Parênteses, onde eu tenho 50 mais 50 entre parênteses. Então, qual é a regrinha que nós vimos lá anteriormente? Tá? Quando nós temos operações entre parênteses, nós vamos efetuá-las primeiro. Primeira coisa que a gente tem que observar, é uma multiplicação, é divisão, é uma adição ou é uma subtração? Se for uma multiplicação e divisão, ou multiplicação ou divisão, nós vamos efetuá-las primeiro. Se é apenas adição e subtração, nós vamos efetuar, tá? Se eu não tenho multiplicação e não tenho divisão, como é o exemplo da letra B, eu tenho só uma adição, nós vamos resolver essa operação primeiro. Por quê? Porque 50 mais 50 está entre parênteses. Então, o que eu faço do 950? Vou copiar. 950 menos, porque nós não podemos trocar a ordem dos números na expressão, tá? Então, 950 menos 50 mais 50, 100. Tem outra operação para resolver? Não temos. Então, ficou 950 menos 100, que resulta em 850, certo? Na letra C, eu tenho como expressão numérica 40 menos 3 vezes 7 igual. Tenho aí sinais de associação? Não, ou seja, eu não tenho nenhuma operação entre parênteses. Porém, eu tenho uma subtração e multiplicação. Pela regra, ou seja, pela ordem, o que nós vamos efetuar primeiro? 40 menos 3 ou 3 menos 7? Nós vamos efetuar primeiro 3 vezes 7. Tia, o que eu faço do 40? Eu copio, tá? Eu vou repeti-lo, vai ficar 40 menos 3 vezes 7, 21. Tenho outras operações para resolver, além de 40 menos 21? Não. Então, agora nós vamos subtrair, porque é a operação que nós temos. 40 menos 21, 19. Aí, pessoal, na letra D, a tia Glaucia já colocou para vocês, ó, uma expressão numérica envolvendo sinais de menos, vezes e mais. Ou seja, envolvendo as operações de subtração, multiplicação e adição. Porém, nós temos um sinal de associação, que é o parênteses. E aí, entre parênteses, eu tenho duas operações. Eu tenho 2 vezes 15 e mais 20. O que nós vamos efetuar
primeiro, tá? Será a multiplicação, porque entre multiplicação e adição, nós vamos efetuar a multiplicação primeiro. Então, vamos lá. O que a gente faz do 80 menos? Vou repeti-lo. 80 menos. Abro parênteses, porque eu tenho duas operações para resolver. 2 vezes 15, 30. O que eu faço do mais 20? Vou copiá-lo. Mais 20. Fecho parênteses. Então, 30 mais 20 continuou entre parênteses. Agora, eu continuo tendo um sinal de associação. Porém, dentro desse sinal de associação, o sinal que nós temos, a operação que nós temos, é de adição. O que nós vamos resolver? A operação que está entre parênteses. Então, o que eu faço do 80 menos? Vou repetir, 80 menos. Aí agora nós vamos somar, adicionar, juntar, pois o sinal é de mais. 30 mais 20, 50. E aí agora eu já tiro, né, o parênteses. Por quê? Porque nós resolvemos. 30 mais 20 resultou em 50. Então, o 50 não precisa estar entre parênteses. Aí agora nós temos apenas a operação 80 menos 50. Então, nós vamos subtrair, nós vamos retirar do número 80, 50, tá? Então, 80 menos 50 resulta em 30, certo? Então, olha só, aí depois dessas expressões numéricas, a tia Glaucia colocou um lembretezinho para vocês, ó. Lembre-se, quando temos apenas adição e subtração, efetuamos as operações nas ordens em que elas aparecem. Quando temos multiplicação e divisão, resolvemos essas operações primeiro. Quando temos operações entre parênteses, independente da operação, efetuamos primeiro, certo? Então, se nós temos na expressão numérica operações, tá? Entre parênteses, que é um sinal de associação, nós vamos efetuar as operações que estão entre parênteses primeiro. E depois continuamos a resolver a expressão. Certo, turma? Então, tá? Essa foi a nossa aula de hoje de matemática. A tia Glaucia deseja para vocês uns bons estudos, tá? E qualquer dúvida, no retorno às nossas aulas, a tia Glaucia tira essas dúvidas de vocês, certo? Uma boa semana a todos. Beijos, tá? A todos vocês, tá? E até a nossa próxima aula.